19, um jovem se levantou no meio do tribunal para dar um abraço na mulher que havia tirado a vida do seu irmão. O jovem perguntou ao juiz: eu não sei se isso é possível, mas eu poderia dar um abraço nela, por favor? CNN, BBC, Fox, New York Times, todos expressavam a mesma perplexidade. Como ele conseguiu fazer isso? O jovem se dirige à mulher e diz: eu perdoo você, e sei que se você for até Deus e pedir com fé, Ele vai te perdoar também. Esse jovem se chama Brandy Jean, seu irmão chamava-se Botan, que perdeu a vida pelas mãos de Amber Guyger, uma mulher policial do distrito de Dallas, e segundo o próprio depoimento dela, Amber abriu a porta do apartamento de Botan achando que estava entrando no seu apartamento. Quando viu o rapaz ali dentro, ela achou de forma equivocada que a sua casa estava sendo invadida e acabou disparando contra o rapaz, tirando a sua vida. O caso explodiu nos Estados Unidos, sobretudo por ser Botan um homem negro e Amber uma mulher branca. Tumultos, ondas de protestos, movimentos clamando por justiça e vingança se espalharam pelas ruas dos Estados Unidos. Ninguém acreditava no que havia ocorrido. Quase um ano depois dessa tragédia, chegou o dia do julgamento de Amber. Foi marcado e do lado de fora do tribunal, multidões furiosas se aglomeravam, cartazes de protestos, pessoas exigindo vingança, punição, da mais pesada possível para Amber, mas do lado de dentro da sala, um silêncio naquele tribunal. O irmão da vítima se preparava para entregar a Amber e ao mundo uma das formas mais brutais de evidenciar amor, graça e coragem que aquela geração poderia testemunhar. Ele se vira para Amber no tribunal e diz: eu realmente desejo o melhor para você, e o melhor seria dar a sua vida a Cristo. Ao mesmo tempo em que Amber era condenada a 10 anos de prisão, as palavras de Brandy, seguido do seu abraço, liberava o perdão e libertava não apenas Amber, mas os dois. O perdão tirou de Amber o peso da culpa e de Brandy, de sua família, a prisão do desejo de vingança e ódio. Ele caminha com passos firmes até ela. Amber se levanta e abraça Brandy com força e não consegue conter as lágrimas. Foi um choro alto, um choro de tristeza por ter causado tanta dor a uma família e a um país inteiro pelo equívoco de ter disparado uma arma de fogo contra um homem inocente, mas também um choro de libertação, de cura, um choro de perdão de quem havia de fato sido perdoada. A multidão lá fora não obtiveram o resultado que esperavam, eles queriam vingança, mas testemunharam a graça do que é ser perdoado e do que é conceder o perdão. Isso só foi possível porque Brandy conhecia o perdão de Deus e, como conhecedor, ele sabia que o seu dever era perdoar aqueles a quem o ofenderam. O perdão cura, o perdão liberta, o perdão restaura, e no lugar do ódio, o perdão semeia a paz. No lugar do rancor, o perdão semeia a liberdade, e no lugar da vingança, o perdão semeia o amor. E foi exatamente para tornar uma cena dessa possível que Jesus Cristo foi enviado ao mundo. Ele nasceu para nos dar o perdão e para que pudéssemos perdoar uns aos outros. Meus irmãos, quando nós olhamos para o contexto do Evangelho de Mateus, nós somos conduzidos logo nas primeiras páginas desse Evangelho ao coração da mensagem do Natal. Deus está adentrando na história humana de forma física para fazer o impossível possível, para conceder perdão a pecadores como eu e como você. E aqui nós vemos nesse texto da palavra de Deus que de fato não é apenas um texto bonito, mas é a revelação do Deus Santo e Todo-Poderoso em desejar aproximar-se de nós como Emanuel. Sim, Ele é o Deus conosco. E o Natal anuncia não o nascimento de um bebê, mas sim a vinda do Salvador
ao mundo. Aquele que veio com um propósito muito claro e definido, veio para salvar o seu povo dos pecados deles. Nós primeiros vimos o contexto do nascimento de Jesus nos primeiros versos 18 e 19 dessa perícope. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Um anjo havia visitado Maria, nós lemos isso no Evangelho de Lucas, e revelou que ela seria mãe. Ela perguntou: como é possível, porque eu não tenho relação com homem algum? Mas o anjo lhe declarou: o ente que está no seu ventre é fruto do Espírito Santo. Você há de conceber, e esse filho será chamado o Filho de Deus, será chamado Jesus. E José não entendeu muito bem o que se passava. Como pode a minha futura esposa encontrar-se grávida se eu não tive nenhuma relação com ela? E não querendo infamar, não querendo colocá-la, expô-la publicamente, ele então ele resolve deixá-la secretamente. Mateus apresenta uma situação difícil. Existe uma tensão no relacionamento de José e Maria aqui. Imagine você prestes a casar com a sua noiva e ainda não havia tido relações com ela, e ela acha-se grávida, ela encontra-se grávida. Qual seria a sua reação? José, ele estava tenso, há uma tensão aqui, mas Deus trabalha de forma inexplicável, de forma miraculosa, e pelo poder do Espírito Santo, ela achava-se grávida. José, sendo justo, misericordioso, decide deixá-la secretamente, mas ele recebe uma visita importante. O Natal começa num ambiente de fragilidade e tensão, mas também de fidelidade e de graça. O que nós temos em seguida, meus irmãos, é a revelação de Deus. O anjo revela-se a José quanto ao propósito da vinda daquele menino. Acompanhe os versículos 20 em diante. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. No auge da história e no auge da angústia de José, Deus envia um anjo para esclarecer o inexplicável, e a mensagem é direta e poderosa. Ela adentra o coração de José e invade a sua alma, a sua mente e a sua vida. O anjo vem e declara: José, filho de Davi, não temas receber Maria como tua esposa, porque o que nela foi gerado é fruto, é produto, é obra do Espírito Santo do nosso Deus. E ele continua: ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, o significado deste nome, Jesus, significa Yahvé é a salvação, ou o Senhor salva. Está completamente ligado ao propósito para o qual Cristo veio ao mundo. Jesus significa o Senhor salva, e de fato, ele se manifestou em carne para operar tão grandiosa salvação a nós pecadores. O seu nome hebraico significa Yeshua, é uma forma abreviada e expressa diretamente a missão de Cristo. Ele veio para trazer salvação à humanidade caída nos seus delitos e pecados. Esse versículo 21, meus irmãos, expressa o coração teológico do significado do Natal. O significado do Natal diz respeito a Cristo, e nós não podemos enxergar
Cristo apenas como um mestre sábio. Nós não podemos enxergar Cristo apenas como aquele que nasceu para curar e ensinar durante o seu ministério terreno. Nós não podemos enxergar Cristo apenas do ponto de vista que ele nasceu não apenas para revelar o amor de Deus, mas sim o próprio amor encarnado. Ele é a manifestação, ele é a encarnação do amor de Deus. Ele não é apenas um personagem histórico, não é simplesmente um modelo histórico de liderança servil. Muito mais do que isso, ele veio para resolver o maior problema da humanidade. E o nosso maior problema não são as contas do cartão de crédito, não são as dívidas ou os presentes que iremos comprar para os nossos parentes no Natal. O nosso maior problema é o pecado. É o pecado que nos afasta, que nos separa, que nos leva para longe de Deus. Mas Cristo veio para solucionar esse problema, porque ele veio para salvar. A salvação que ele oferece não é uma salvação política, não é uma proposta de salvação econômica para a nação de Israel, e também não é uma salvação sentimental, não. Ele veio com um propósito muito mais específico e profundo. Ele veio para salvar o seu povo dos pecados deles. Meus irmãos, todos nós estaríamos perdidos se não for a graça abundante de Cristo sobre nós. Todos nós estaríamos condenados ao inferno, porque não há quem não peque. Todos nós já nascemos em pecado. Davi disse: eu nasci em pecado e em pecado me concebeu a minha mãe. E nós não temos condições de nos absolver diante do Todo-Poderoso. Precisamos de um intermediador. Precisamos de alguém que, como homem, cumpra perfeitamente os planos e os propósitos de Deus, a fim de manifestar a salvação, a fim de trocar conosco e levar sobre si os nossos pecados e nos dar a sua justificação. E foi para isso que Cristo veio, viveu e nasceu neste mundo. Por isso, o seu nome é Emanuel, porque ele é o Deus conosco. Nós temos no Natal o maior ato de expressão do amor de Deus. O seu Filho unigênito se encarnou, assumiu a natureza humana, a forma humana, e viveu uma vida de perfeita obediência ao Senhor, para que pudesse se colocar no lugar dos pecadores e sofrer, carregando sobre os seus próprios ombros o peso e o castigo por causa dos nossos pecados. Por isso ele é o Emanuel, o Deus conosco. Agora nós vemos nos versículos 24 e 25 a obediência de José. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Mais uma vez, a ênfase do nome Jesus, que significa o Senhor é a salvação, ou o Senhor salva, está diretamente ligada ao propósito para o qual Cristo veio a este mundo. Percebam que antes do nascimento de Cristo, ele já tinha um nome, e o seu nome revelava o seu propósito. Por isso o Natal está ligado diretamente ao motivo, à razão pela qual Cristo veio ao mundo. Ele veio para salvar o seu povo dos pecados deles. José acorda, e diante dessa revelação ele simplesmente obedece. O nascimento do Salvador envolve também uma resposta rápida dos homens. José, ele não titubeia, ele não questiona, ele simplesmente aceita a missão ao qual Deus lhe entregou. Ele se casaria com aquela que seria a mãe do Salvador, iria criar Jesus Cristo como o seu filho, nutrir, suprir as suas necessidades, as suas carências físicas e emocionais, e como pai iria conduzi-lo nos caminhos do Senhor, e de fato o seu filho seria o Filho de Deus, o Filho encarnado para cumprir a obra e o papel ao qual Deus destinou. José assume o papel de pai terreno de Jesus e dá, conforme indicado o nome que indica o seu propósito: o Senhor salva. O Natal, portanto, meus irmãos, não é apenas luzes, não é apenas cânticos e celebração, não é apenas um momento para trocarmos presentes, para fazermos amigos secretos em família. Mais do que isso, o Natal anuncia a intervenção divina contra o maior problema do homem, que é o pecado. O anjo disse: ele salvará o seu povo dos pecados deles. Alguns anos depois, Jesus caminha ali
pela região da Galileia e próximo às intermediações do Rio Jordão. O seu primo João Batista o vê de longe e saúda dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, ele também sabia qual era o papel de Cristo, qual era o propósito de Cristo, e por isso, cheio do Espírito Santo, ele revela: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O menino nascido em Belém é o mesmo Cordeiro que será oferecido em sacrifício. O presépio aponta para o Calvário, o Natal aponta para a Páscoa. O Salvador prometido também é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. A maior necessidade do ser humano não é melhorar a sua vida. A maior necessidade que temos é nos reconciliarmos com o nosso Criador. Lembre-se, se você não recebeu Cristo como seu único Salvador, você está em inimizade com Deus. É necessário receber Cristo como seu único e suficiente Salvador. É necessário entender que Cristo morreu para salvar você dos seus pecados. E se você não crer em Cristo como seu único e suficiente Salvador, você já está condenado. Mas a salvação é para todo aquele que crê no unigênito Filho de Deus. Isso acontece quando reconhecemos que aquele que nasceu veio também para morrer pelos nossos pecados e ressuscitar para ser a garantia da nossa salvação. Neste Natal, somos convidados a contemplar Jesus, não apenas como um bebê frágil na manjedoura, mas como um Salvador onipotente e poderoso, que veio para nos libertar da escravidão do pecado. Que possamos responder a Ele como José respondeu, com fé, submissão e obediência, e que possamos proclamar como João Batista proclamou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que tira os nossos pecados, que nos dá a vida eterna. Que Deus nos abençoe e aplique a sua palavra aos nossos corações. Neste momento nós vamos nos preparar